Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Vamos para a nossa aula de ciências e nós vamos dar continuidade no capítulo 1, que é sobre uma alimentação saudável, tá? Então, continuando aqui o nosso capítulo, nós vamos na página 132. Restrições alimentares. O que será que é uma restrição alimentar? Vamos conferir aqui com a prof. Existem alimentos que podem causar alergia ou intolerância em algumas pessoas. Nas reações alérgicas, o corpo identifica alguns nutrientes do alimento como invasores e tenta combatê-los. Essa reação pode ser perigosa para a saúde e exige tratamento rápido. Os alimentos que geralmente causam reações alérgicas em algumas pessoas são frutos do mar, trigo, soja, castanhas, amendoim, leite e seus derivados e entre outros. Então é muito comum, às vezes, a gente vê pessoas que não podem comer um determinado tipo de alimento que dá alguma reação alérgica. A pessoa passa mal, a pessoa fica cheia, empolada, né? Cheia de manchinhas vermelhas, né? Então pode causar, tem alguns alimentos que a pessoa tem intolerância, ou seja, que ela não pode comer determinado tipo de alimento. Nas reações de intolerância, o corpo não consegue digerir alguns nutrientes do alimento, por ter dificuldade de produzir substâncias necessárias à sua digestão. Os nutrientes que não são digeridos ficam horas ou até dias no organismo e podem causar diarreia, vômito, dor de cabeça e coceira. Alimentos como frutas cítricas, carnes processadas, glúten, né, que é a proteína encontrada no trigo, no centeio e na cevada, e lactose, que é carboidrato presente no leite de origem animal e seus derivados, podem causar intolerância. Então, tem pessoas que não podem comer esses tipos de alimentos. O glúten e a lactose estão entre as principais causas de alergia e intolerância, em razão do grande número de pessoas que apresentam restrições ao glúten e à lactose. Foram desenvolvidos muitos produtos como pães e derivados do leite que não apresentam esses componentes. Então, existem alguns tipos de pães que não são feitos com a farinha, né, com a farinha do trigo. Aí essas pessoas que têm intolerância, que não podem comer, que dá alergia ou alguma reação, elas vão optar por outro tipo de nutriente que tenha nos pães. Existem vários tipos de pães. No leite, tem várias pessoas que não podem tomar o leite, que é aquele leite comum, né? Vindo de origem animal, que é da vaca. Aí tem que tomar leite de soja, leite de amêndoas, outros tipos de leite. Então é muito comum a gente ver isso no nosso dia a dia. Agora vamos ver o que significa distúrbios nutricionais. O excesso e a carência de determinados alimentos podem causar doença. Então, o que é isso? Se eu comer demais determinado alimento ou comer de menos, podem causar alguma doença, tá? Atualmente, em alguns países, há muitas pessoas que morrem de fome e milhares de crianças subnutridas. Ao mesmo tempo, percebemos o aumento de crianças com problemas relacionados à obesidade, como hipertensão e diabetes. Então, não é porque uma pessoa é gordinha, é fortinha, que ela vai ter consumido todos os nutrientes que precisa. Então, a obesidade, o excesso de peso, não significa saúde, certo? Muito pelo contrário. Então, tem algo em excesso, tá passando alguma coisa aí, tá? E, por outro lado, se a pessoa come de menos, né, ingere nutrientes que o corpo precisa e ela não tá comendo, ela vai ficar desnutrida, né, subnutrida. E isso vai ser prejudicial também. E isso, é por isso que nós precisamos do equilíbrio, de ter uma refeição equilibrada, balanceada, com todos os nossos nutrientes, com todos os nutrientes que o nosso organismo ele precisa para desempenhar suas funções corretamente. A
desnutrição pode ocorrer quando a pessoa apresenta deficiência de um ou mais nutrientes essenciais para a manutenção de sua saúde. A principal causa da desnutrição é o fato de a pessoa ingerir menos alimento do que o necessário. E alimento de qualidade, né, gente? A obesidade está relacionada ao excesso de gordura corporal, que causa prejuízos à saúde da pessoa. Pode ser consequência do sedentarismo, que é a falta de movimento, né, de atividade física, e da alimentação inadequada, da alimentação errada. Com o excessivo consumo de alimentos industrializados, a pessoa consome muito alimento, mas de baixa qualidade, de baixo nutriente, rico em gordura, né, muito industrializado, salgadinho, refrigerante. Então, isso é prejudicial à saúde. Agora, vamos aqui para a página 134. Eu e o mundo. A desnutrição infantil pode ocorrer quando a criança não ingere a quantidade adequada de nutrientes e calorias. Como os diferentes tipos de nutrientes, lembra da cadeia da pirâmide alimentar? Da pirâmide? O que a gente tem que consumir em maior quantidade, em menor quantidade, né? Lembraram? Então é isso, ó. Como os diferentes tipos de nutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais, são essenciais no processo de crescimento e na manutenção do corpo. A sua carência, ou seja, a sua falta, pode causar sérios problemas à saúde. Em muitos casos, a desnutrição infantil é consequência da escassez de alimentos, da falta de alimentos, tá? Altamente nutritivos em algumas regiões. Nesses locais, as pessoas não têm alimento suficiente para suas refeições. Ao não consumir uma quantidade satisfatória de comida, o organismo delas não tem energia suficiente para realizar suas atividades nem para o funcionamento do organismo. Então, lembra que eu falei na aula anterior que até para dormir a gente está consumindo energia? Então, eu preciso me alimentar corretamente. E alimentar corretamente não é comer muito, é comer o que é necessário, os alimentos que têm nutrientes para o meu organismo. Vamos para a questão número 1. Explique por que é possível encontrar crianças desnutridas em famílias que possuem boas condições econômicas. Então, não é só a falta de dinheiro, né, a falta de recurso financeiro, que faz uma criança ser desnutrida. Então, existem famílias também que têm condições financeiras boas, mas que a criança está desnutrida. Por que isso acontece? Agora, na questão 2, vocês vão elaborar uma receita de uma sopa, tá? Sopa, lembra que sopa vai muitos legumes, né? Que vai combater a desnutrição. Pesquise os alimentos que farão parte da receita na pirâmide alimentar. Então, vocês podem pesquisar na internet, pode pegar a pirâmide e ver o que tem que ter nessa sopa, de nutrientes nessa sopa, que vai ajudar a pessoa a ingerir os nutrientes que ela precisa. E vocês vão escrever aí na questão 2. Nós vamos realizar também hoje, para finalizar o capítulo 1, a tarefa de casa, tá? Que é relacionada a tudo que nós estudamos nessas 3 aulas de ciências. Então, número 1, na página 135. Na pirâmide alimentar, os alimentos são classificados em diferentes níveis. Observe o modelo simplificado. Então, vocês estão vendo aí uma pirâmide alimentar. Letrinha A. Cite 2 características dos alimentos que pertencem ao nível 1. Qual que é a característica do nível 1? Ó, tá numerado aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, qual que é a característica? Eu quero 2 características desses alimentos aqui. Lembrando que vocês podem retomar as aulas anteriores e também a leitura do capítulo, tá? Letra B. Explique por que os alimentos que estão no último nível da pirâmide, aqui em cima, né, no 4, são classificados nesse nível. Por que esses alimentos estão aqui em cima da pirâmide? Certo? Questão número 2.
É recomendável que os idosos dobrem o consumo de proteínas em relação aos valores diários recomendados, ou seja, que eles comam mais, tá? Esse aumento no consumo pode auxiliar na saúde dos músculos e reduzir o risco de quedas e fraturas. Com base nessa informação, quais alimentos não podem faltar no almoço de pessoas idosas? Proponha uma quantidade por refeição. Então, está falando de proteína. Quais alimentos são ricos em proteínas? Certo? Então, vocês vão precisar dessa informação para resolver a questão número 2. Questão número 3. A imagem mostra uma refeição com alto teor calórico e baixa quantidade de nutrientes. Então, olha lá. Ele está comendo um lanche, batata frita e refrigerante. Tá vendo a alimentação dele aí? O que é essa alimentação? Ela tem muitas calorias e tem baixo nutriente, tá? Não tem os nutrientes que a gente precisa, porém tem muita caloria. Gordura, né? Letrinha A. Com base na escolha de refeição do menino, explica o motivo de a obesidade aumentar no decorrer da infância. Por que hoje em dia a gente vê um alto índice de crianças obesas desde a infância, desde pequenininho? O que eles estão fazendo de errado aí? Letrinha B. Como deve ser a alimentação das crianças para evitar esse problema? Como que eu vou combater a obesidade infantil? Como que deve ser essa alimentação? Certo? Agora na página 136, ponto de chegada. Escreva em frente a cada afirmativa a palavra correta em relação a ela. Depois encontre no diagrama, tá? Então, essa vai depender. Para eu resolver a próxima, eu preciso responder a questão número 1, certo? Então, vamos lá, ó. Líquido que deve ser ingerido muitas vezes ao dia. Então, vou dar o exemplo dessa, tá? É a água, que é um líquido que a gente tem que ingerir várias vezes ao dia. Aí, eu coloquei água aqui e vou procurar a palavrinha água no diagrama aqui embaixo e vou pintar. Vocês podem pintar cada palavrinha de uma cor, certo? Aí depois, número 2, grupo de alimentos ricos em proteínas. Qual que é o grupo de alimentos ricos em proteínas? Será que é reguladores, construtores? Quais são? Professora, não lembro. Então, vamos voltar nas aulas anteriores e na apostila também, certo? Porque essa daqui é uma retomada do capítulo 1, essas atividades. Aí, vocês vão escrever aqui e vão procurar a palavrinha lá embaixo no diagrama também. Isso vocês vão ler até a número 12, responder e procurar a palavrinha no diagrama abaixo. Nesse diagrama aqui, tá? Então, respondeu lá, procura a palavrinha aqui. Certo, crianças? E para finalizar a nossa aula de hoje de ciências e também o capítulo 1, nós vamos para a página 137. Questão 2. Associe as imagens abaixo à descrição de elementos essenciais ao corpo humano. Então, eu tenho até o número 6. 1 é laranja, 2 é batata, 1 azeite. Tenho depois o 4 são os ovos, o 5 é a água e 6 são bolachas, tá? Então, a gente tem as figuras de 1 a 6. E aí? Aí, nós vamos ver aqui, ó, nós vamos fazer uma associação. Líquido que é ingerido por meio das bebidas e dos alimentos e sai na urina e nas fezes e no suor. Qual que é esse líquido que a gente elimina? Deixa eu ver qual que vai ser o número. Vou e coloco aqui. Depois a mesma coisa com os outros. Eu vou ler e vou ver qual imagem que vai caber na frase aqui. Certo, crianças? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que todos estejam conseguindo realizar as atividades. Se não tiver conseguindo, se tiver com atividade em atraso, me manda mensagem para a gente ir organizando isso. Certo? Um beijo e até amanhã.